eu quero chamar a atenção de vocês porque nós temos um momento muito importante aqui agora, né? Você sabe qual é o momento? Um dos melhores momentos para participar. Agora você tá animado, né? Não, agora eu me animo. Não precisa nem de café para isso. Ah, é? Então vamos lá. Olha, nós vamos agora descobrir qual é a enquete de hoje. Tem novidade na nossa enquete, tem coisa boa, coisa nova para você. E eu quero chamar você para cá, ó. Quero vir para cá pro nosso telão, porque você estava aqui ontem, você que não estava, nós temos uma novidade na enquete. Anteriormente nós tínhamos apenas 2 opções, sim ou não. Agora nós temos opção A, B ou C, ou seja, 3 opções de respostas já definidas para você escolher aí a melhor que se adapta com a sua opinião. Mas antes de nós descobrirmos qual é a enquete de hoje, nosso amigo Bruno vai fazer aquele rufar de tambores. Será que o Bruno consegue inovar, gente? Hoje não, Bruno, mas para os próximos dias, quem sabe um tambor com pele de camelo, com pele de onça. Essa é de texugo, disseram, texugo. Né? Mas vamos lá, Bruno, para descobrirmos a enquete de hoje, que rufem os tambores. Vamos então para a enquete de hoje. Nós temos aqui um texto bíblico, muita atenção, quero que você preste muita atenção agora. Vamos acompanhar um dos textos mais famosos de toda a Bíblia Sagrada, um dos textos centrais, né, do Evangelho. João, capítulo 3, verso 16, inclusive foi o primeiro versículo que eu memorizei na minha vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente percebe aqui que o autor João está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira se refere a quê? Quando o apóstolo João utiliza essa expressão, tal maneira, ele está se referindo ao tamanho do amor de Deus, já a uma grandeza, ou ele está fazendo uma comparação com o amor já citado anteriormente, ou é apenas algo da natureza? O que você acha? Opção A, esse tal maneira se refere a tamanho. Opção B, esse tal maneira se refere a uma comparação com o amor já citado, com uma expressão já citada anteriormente. Ou opção C, esse tal maneira se refere à natureza. Estão aí as 3 opções, nós queremos saber qual é a sua. Mas Gabriel, você que é o autor dessa enquete, a responsabilidade já saiu dos meus ombros. Por favor, apresente para nós. Agora eu sei o quão difícil era a sua função. Me perdoe. Para ouvir a sua explicação, vou tomar um café preto aqui. Então, esse texto é o texto áureo dos cristãos. Não só isso, mas o meu avô, ele tem uma leitura bem um pouco simples. É o texto que ele sempre lia na igreja. Ele pegava a Bíblia e lia esse texto. Então eu tenho um carinho muito especial por ele. Muito usado em evangelismo da Bíblia. Né? Exatamente. Esse tal, como o Ítalo citou, se refere a tamanho, e quando eu falo tamanho, eu estou falando assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, esse tal é gigantesco, esse tal não tem começo nem fim, então, como o João não soube explicar, ele colocou tal, essa maneira. Ou comparação, e quando eu falo comparação, é usando o termo de tal como, né, tal maneira, ou seja, ele amou o mundo tal como um amor que ele já falou antes, ou algo que ele citou no texto antes que faz referência a essa comparação. Ou natureza, e quando eu falo de natureza, é como se João estivesse falando assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira que deu o seu filho, só ele pode amar desse jeito, ninguém mais ama igual ele ama. Então, qual que é a sua resposta? Lembrando que você vai votar lá, vai A, B ou C, e no final nós teremos, né, a explicação de acordo com o texto. Porque se pegarmos o versículo, apenas o versículo isolado, nós temos um pensamento. Quando pegamos o texto inteiro, aí nosso pensamento já muda. Inclusive dá tempo para quem está em casa assistir ou seja, ler o contexto, ler o capítulo completo, capítulo anterior, 2 capítulos anteriores, para você conseguir responder a enquete, viu? Olha, nós queremos também que você, além de escolher uma das opções A, B ou C, também use o chat ou o nosso WhatsApp para deixar a sua opinião, um argumento mais longo, né, para a gente entender a forma que você pensa e também a justificação da sua resposta. Mas, Gabriel, de que formas que as pessoas podem participar e registrar a resposta? Primeiro, você que está conosco na live pelo YouTube, já subiu a nossa enquete suspensa. Ela já apareceu aí no ladinho uma janelinha com a pergunta e com as 3 respostas alternativas, que você pode escolher uma delas. Ou seja, já apareceu para você de imediato. Você deixa lá a opção que mais lhe agrada ou que te interessa ou que é cabível a você. Ou você aponte o seu celular para esse QR Code.
Apontando para cá vai te direcionar uma página, aí lá você vota também. Só que não adianta só votar. Não é legal só votar. O que você faz? Você vota, mas no chat do YouTube você deixa a sua resposta, né? Ó, eu acho que é essa por causa disso, disso e disso. Porque isso nos ajuda, você me ajuda, né? Ajuda aqui, nós que estamos aqui no programa, a termos um parecer melhor, né? A sua informação junto com a minha informação, no final vai dar uma resposta que agrade a todos. Então fica aí para você participar e presbítero Levi, você está muito caladinho aí. O que você acha da enquete de hoje? Mas cuidado para você não responder. Rapaz, tá? Fala a sua opinião aí. Eu quase dei a resposta. Mas, gente, tudo que o nosso irmão Gabriel falou aqui, eu endosso, tá? E você que está me vendo aí, eu quero a sua resposta. O ouvinte, o internauta dá a resposta dele, depois eu dou a minha, tá bom? Então, ó, tamanho, comparação ou natureza. Você manda para cá, 11982923392, e é importante, o Ítalo, a pessoa não só dar a resposta, como também deixar o seu comentário. É verdade. E eu estou gostando, Tá gostando? Tô achando legal, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante, e no final, alguém que está nos vendo vai conhecer um pouco mais deste amor, esse amor de Deus que de tal maneira o Senhor fez por nós. É verdade. Mas você sabia, Levi, que você não precisa deixar para responder só depois. Você pode responder agora. Eu sei que você gosta de compartilhar link, porque todo dia tem link lá no seu status, né? Inclusive, pega o meu celular aí, por favor, na bancadinha aí. Agora. Eu já vou votar agora. Eu quero que vocês façam isso. Não, eu quero que vocês entrem aí no YouTube. E você que tem em casa, faça o mesmo, viu? Entra aí na nossa live. Já fiz. Igreja, Deus e Amor. Na verdade, você já está assistindo, né? Exato. Mas quem tá no Instagram, por exemplo, né? Quem tá no Instagram pode acessar o YouTube. Quem tá no Facebook também. Igreja, Deus e Amor Oficial. Olha, eu abri já, a primeira coisa que aparece aqui, Gabriel, é a enquete. Ó. Esse tal maneira se refere a quê? Tamanho, comparação ou natureza? Já selecionei minha opção aqui, ó. Já selecionei aqui e daqui a pouco eu vou deixar um comentário. Lembrando, se alguém de casa não entendeu ou faltou alguma explicação, pergunta no chat. Sim, é verdade. Nós respondemos também. É verdade. Tanto que a própria Naná falou assim, ó, café com leite sem açúcar é bom. Então já deixou a opinião dela. Daqui a pouquinho, Gabriel, você escolhe os comentários aí. Obrigado, Levi, guarda aí para mim, por favor. E comenta com a gente, interaja, participe, que daqui a pouco nós vamos fazer esse momento especial para você, tá bom? E agora nós vamos encerrar a enquete de hoje. O texto lá de João, capítulo 3, verso 16, quando o apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão tal maneira se refere a quê? Opção A, a tamanho, grandeza, grandiosidade. Opção B, é uma comparação. Ou opção C, está se referindo à natureza do amor de Deus. Agora sim, Bruno, pode rufar os tambores para sabermos o resultado final da enquete de hoje aqui no Voz da Libertação. Temos aqui na tela a enquete encerrada e olha, praticamente continua a mesma porcentagem. Vamos do menor para o maior. 17% dos votos afirma que trata-se de comparação, enquanto que 32% afirma que trata-se da natureza desse amor e a grande maioria aqui, 51%, afirma que a expressão tal maneira está se referindo ao tamanho do amor de Deus. Gabriel Araújo, a missão é tua agora de responder. Quando o apóstolo João fala tal maneira, se refere a quê? Uau, eu poderia dizer que os três estão certos. Sério? Porque se você lê o texto, somente o versículo ali isolado, os três estão certos. Esse é o negócio interessante, esse é o nosso bate-papo. Porque existe a leitura simples que você faz de um texto, mas existe a leitura mais complexa. Né, Levi? Sim, verdade. É uma leitura mais complexa. Mas vamos lá. Sobre tamanho, né, se fôssemos falar de tamanho, porque a resposta certa é o B. E por que comparando e não os outros? Primeiro, vamos lá ao A. Qual que é o tamanho do amor de Deus? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que deu o seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus deu. Esse é o amor de entrega. É o tamanho grande, não dá para se comparar. Certo? Sobre a natureza dele, 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é
amor. É uma natureza compartilhada, nós também amamos, tanto que o Senhor fala, ame uns aos outros, assim como eu vos amei, também ame uns aos outros. É um atributo comunicável. Exato, é um atributo que ele comunica para nós, é a natureza dele. É o que está na placa da nossa igreja. Exato, Deus é é amor. É verdade. Só que quando nós vamos em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós poderíamos falar que é o tamanho. Poderíamos falar que é a natureza dele, porque ninguém ama como Deus ama, ou o tamanho, ninguém ama do tamanho que Deus ama. Só que, quando nós analisamos o texto, já é algo diferente. Por exemplo, eu não posso ler ele isolado, eu tenho que ler, porque a Bíblia responde à Bíblia. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, o texto ele começa falando de Moisés e depois ele fala que Deus amou de tal maneira. O tal maneira aqui, quando você olha no original do grego, maneira aqui é routos. E routos significa do mesmo modo, da mesma forma ou desta maneira. Ou seja, quando nós vamos traduzir do mesmo modo porque Deus amou o mundo do mesmo modo que deu seu filho. Que modo é esse? É só ler os anteriores. O 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto. E Moisés levantou a serpente para quê? Quando os hebreus eles eram picados pela serpente, aí o Senhor diz assim, quem olhar para essa serpente de bronze vai ser curado e salvo. Aí é onde o João fala, porque Deus amou o mundo dessa mesma maneira, porque quem olhar para Cristo na cruz vai ser limpo de toda doença, vai ser salvo dessa doença que é o pecado. Ou seja, Deus amou o mundo da mesma maneira, que vai colocar Jesus como símbolo, e quem olhar para ele vai ser salvo do seu pecado. Então, o texto está dizendo que é de forma comparativa. Então, Deus amou o mundo da mesma forma em que fizeram com os hebreus. Quem olhar para ele vai ser salvo. Glória a Deus. Inclusive, Gabriel, é importante a gente salientar aqui que não é correto você ler um versículo isolado. Jamais. Claro que ele transmite uma mensagem, no entanto, ele está dentro de um capítulo, que está dentro de um livro, que carrega ainda mais um contexto. E é importante lembrar uma curiosidade, inclusive para você que está acompanhando, que essa divisão de capítulos e versículos surgiu talvez séculos depois, né? É uma organização para facilitar a leitura. Então, cada versículo, presbítero Levi, está dentro de um contexto muito maior. E texto sem contexto é pretexto para heresia. Verdade. Então, é muito importante você observar o texto, sim, mas o contexto antes e também depois, né, Gabriel? Exatamente. Eu posso falar que o amor de Deus tem um tamanho grande? Posso. Sim, pode. Posso falar que a natureza de Deus é amor? Posso. Sim. Só que o tal maneira aqui se refere Dentro desse contexto. Exatamente. Refere-se a um modo comparativo. Ou seja, ele está fazendo uma comparação, a grosso modo. Então, quando nós lemos o texto, fica bem mais completo. Verdade. A compreensão expande mais. Ou verdade. seja, não é errado eu falar que o amor de Deus é grande, não é errado eu falar que a natureza dele. Só que do texto, se eu falasse desse modo, aí eu estaria diminuindo a grandeza do texto, entendeu? E o apóstolo João, ele mostra a divindade de Jesus, né? A natureza divina. Exato. Então ele está também fazendo uma ponte com as aparições de Cristo no Antigo Testamento, né? Exato. As suas representações, as suas manifestações, Sim. e apontando para ele no Novo Testamento, que é a revelação do Antigo Testamento, Sim, né? é para os judeus entenderem que Cristo já aparecia. É Ou verdade. seja, quando eles estavam perto de morrer por causa da picada, mas eles olhavam e era salvo, assim mesma forma nós. Isso. Ele se manifestou não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Glória a Deus. quem olhar para Cristo vai ter a vida, né? Quem crê em Cristo terá a vida eterna. Então, é uma comparação esse texto. Olha, da mesma maneira que o veneno da víbora estava circulando no sangue dos hebreus, o veneno do pecado circula na humanidade. Sim. Olha, então para você que está acompanhando aqui agora, o pecado está em você, está circulando no teu sangue, mas olhe para Jesus, que nele você achará cura e salvação.